e desenvolvimento embrionário e do feto, né? Hoje O nós Fábio tá vamos dando começar. eco aí na tua voz. É? Tá com os dois computadores ligados ao áudio? Então, eu tô só com um ligado ao áudio, o outro não. Será que é o meu áudio? Deixa eu apagar aqui, peraí. Pode ser. Melhorou agora, Paulinho? Vocês me ouvem? Sim, sim, eu tô Sim, ouvindo. Fábio, tá Ô, ouvindo. Fábio. É porque é como se fosse um barulho externo. Mas dá pra Fábio, É, mas não sei. os dois Vou microfones, tentar. desativa e ativa os dois. Talvez seja o volume. Tu tem que baixar o volume de um dos computadores. Não, só tem um ativado, Marcelo. Melhorou Mas é agora ou porque não? os dois estão com som. Aí um livra o som pro outro, entendeu? Aí tu tem que tirar o volume de Não, um dos dois. mas que um deles tá ativado. Ó, agora eu tô com os Então, dois aqui. então, só Eu que aí veja. desativei Você desativa um o só. microfone de um e vai ter que baixar o volume bom. desse computador também até o máximo. Deixar ele sem som nenhum. Ah, tá. Então, deixa comigo. Agora. Pronto, agora tá sem Parece eco. mal. Ficou bom agora? Agora ficou bom? Pra mim tá ok. Ok. Ficou bom agora, Paulinho? Tá sim, ficou ótimo. Então, vamos falar agora de crescimento pós-natal. Então, depois que nasceu, o que é que acontece? Como se desenvolve esse sistema estomatognático? Como que essa oclusão ela se desenvolve depois do nascimento? Então, depois do nascimento, o que é que acontece? Isso é muito importante entender para que a gente entenda como chegar numa oclusão ideal no adulto. A gente precisa entender primeiro como se passa na natureza. Algumas informações são muito importantes. Vocês lembram desse último slide, onde a gente analisa o desenvolvimento das ATMs pós-natal? Então, eu tenho lá ó, achurado um bebê de 1 mês, depois o crânio de uma criança de 5 anos, depois um adulto de 20 anos. Observa que o plano oclusal ele segue com a mesma inclinação, ó, tá vendo? Saindo sempre na primeira vértebra. Porém, quando a gente fala da eminência articular, ela se adequa à função. Então, eu tenho num bebê para mamar uma eminência articular plana e depois começa a desenvolver o tubérculo zigomático e aí começa a desenvolver a eminência articular de acordo com o alimento. Então, eu tenho uma criança que começa a comer semissólidos, líquidos, depois semissólidos e depois sólidos. E aí eu começo, pela necessidade funcional, a ter uma ATM desenvolvida. Mas como isso acontece? É de um dia para o outro, tem uma razão de ser. É isso que eu quero que vocês entendam na aula de hoje. A razão pela qual essa minha dentição erupciona, porque ela erupciona naquele momento e como chegar a uma oclusão estável, tanto em estática como em dinâmica, de maneira fisiológica. E, principalmente, como a gente não atrapalhar o desenvolvimento natural. Como não atrapalhar a natureza. Isso é muito importante. Tratar sem atrapalhar a natureza. Então, observe, eu queria que vocês olhassem esse quadro para que a gente continue desenvolvendo o raciocínio.
Então, eu tenho aí a erupção dos dentes de leite dos incisivos aos 6 meses. Primeiro começa pelos incisivos inferiores, tá? Depois incisivos superiores. Mas olha só o canino, quando é que vem erupcionar? Entre 18 e 20 meses. Olha só. Olha só. Acima de 1 ano e meio eu começo a ter caninos. Então, até lá, como que funciona? Como que se desenvolve? Essa criança desenvolve uma dimensão vertical e uma relação cêntrica, que são as condições para se ter fisiologia, né? Que é abrir e fechar na mesma posição, sem contato deflectivo, mas eu preciso ter uma dimensão vertical para que eu comece a mastigar os alimentos semissólidos e depois os sólidos. Então, como que isso acontece? Como que isso se desenvolve? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aí depois, os dentes começam a cair numa determinada idade. Então, novamente, os dentes inferiores caem entre 6 e 7 anos, os superiores só aos 7 e 8 anos, os incisivos. Mas olha só, os caninos, olha quando que eles caem, os caninos de leite, entre 10 e 11 anos de idade. E olha quando que, segundo os molares descidos, eles caem, 12 anos de idade. Não é muita coincidência eles caírem aos 12 anos e eu ter uma eminência articular côncava também aos 12 anos. O que é que acontece de tão coincidente até aí para que eu tenha esse segundo molar descido caindo tão tarde, aos 12 anos? Qual a função desse dente? Por que ele se mantém aí? Para que ele se mantém aí? Essa é a pergunta. E aí eu queria que vocês fixassem bem esse quadro, porque a gente precisa entender agora como que se dá a erupção da dentição permanente. Então eu tenho, olha só, eu tenho entre 6 e 7 anos, eu tenho a erupção dos incisivos inferiores, e entre 7 e 8 anos, ou seja, no entorno dos 7 anos, eu tenho a erupção dos incisivos. O que significa a erupção dos incisivos? Que eu começo a ter um ponto anterior para cortar meu alimento, mas eu começo a ter um ponto anterior que vai definir a minha dimensão vertical de oclusão. Mas olha quem é que vem junto com os incisivos. Primeiro molar permanente. Olha só. O primeiro molar permanente, ele erupciona entre 6 e 7 anos, porque quando os incisivos tocam, os primeiros molares tocam, eu vou ter o equilíbrio em 4 pontos, ou em 3 pontos, que é o triângulo perfeito, entre os incisivos e os molares para manter a minha dimensão vertical. E o que é que acontece lá na articulação? Eu vou ter um ponto de rotação, que é o fulcro. Então, nesse momento, a minha articulação, tanto quando se conclui a dentição decídua, como começa a erupcionar e se conclui essa dimensão vertical na dentição permanente, eu vou ter uma alavanca classe 3, ou seja, eu vou ter o ponto de fulcro distante do ponto de apoio. Então, olha o que acontece. Só que vai acontecer uma questão aí, nesse caminho, que é a dentição mista. Então, na dentição mista, os meus dentes de leite começam a desgastar fisiologicamente as pontas das cúspides e a flor de lis dos anteriores, e eu vou saindo de uma relação de alavanca classe 3 para uma alavanca classe 2, onde eu vou ter função em grupo,
pelo desgaste. Depois da função em grupo pelo desgaste, com mais desgaste, ainda mais facetamento dos dentes de leite, eu vou ter agora uma oclusão balanceada bilateral na dentição decídua. E aí, os dentes que eram protagonistas no início da dentição decídua, agora quem passa a ser o protagonista da fisiologia são as ATMs. Então, as ATMs é que vão proteger para que surjam os dentes permanentes. Então, olha só, vejam que idade o canino vem. O inferior entre 9 e 11 anos, ou seja, no entorno, um pouco antes dos 12 anos. Então, com os 12 anos, eu vou ter meus caninos erupcionados. Olha novamente o início da maturação das minhas ATMs com 12 anos. Então, tudo está ligado à desoclusão ou aos caninos. Então, novamente, sistema estomatognático, músculo, sistema neuromuscular, ligamento periodontal, mais ATM e dentes. Então, eu preciso ter equilíbrio. O meu sistema estomatognático ele tem que se desenvolver em equilíbrio. E o equilíbrio é ter oclusão mutuamente protegida na dentição permanente, ou seja, os dentes posteriores protegem os anteriores e os dentes anteriores protegem os posteriores e todos os dentes em função protegem a ATM. É isso que acontece. Vocês entenderam isso aqui, gente? Memorizaram as idades? Sim. Que idade? Então, agora a gente vai passar para um outro raciocínio. Eu vou mudar de tela, vou sair de um Skype para o outro. Vou deixar de compartilhar essa tela. E vou passar a compartilhar a tela do outro. Pode fechar essa janelinha, Fábio. Não interfere, não. Mas, ô Fábio, essa erupção dos dentes, certo? Pode variar, né? Tem crianças que nascem o dente bem cedo. Isso é para a gente se basear, né? É assim que acontece na normalidade. Né? Uhum. Agora, variações, a minha filha, por exemplo, ela veio cair os incisivos com 9 anos. Uhum. Quase 9. Os superiores é? Entendi. Superior. Entendeu? Mas isso aí é do nível de maturidade física de cada indivíduo. Tem variação. Isso é uma referência. Da mesma forma que tem meninas que menstruam aos 9 anos e outras aos 15, 14. Entendeu? É uma questão fisiológica. Só de cada um. Só para ter um parâmetro, né? A gente precisa... Agora, o que a gente precisa entender com tudo isso é que a gente precisa estudar o histórico de cada paciente da gente para a gente saber o que houve para chegar naquele ponto, entendeu? Uhum. Porque a natureza ela dá tudo perfeito. Então, tem uma história que o Aníbal Alonso me contou, que um professor dele virou para o paciente e disse, aproveitando o momento que nós estamos vivendo agora, né? Ele disse para o paciente, a natureza te deu dentes perfeitos
de graça. E eu estou te dando dentes que, por mais perfeitos que eu tente fazer, são imperfeitos em relação à natureza e caros. Então a gente precisa entender que se ele perdeu o que a natureza deu para ele de graça, na hora que a gente vai substituir isso, a gente precisa de muito conhecimento e muita vontade de fazer bem feito para chegar perto do que a natureza deu. Por isso que a gente precisa entender como é esse desenvolvimento, entendeu? Então vamos entender como é que funciona esse crescimento e formação. Quando a gente fala que a superfície oclusal dos dentes são como hieroglifos orgânicos, né? O Shaw disse isso em 1924. Realmente, cada cúspide, cada suco de cada paciente que é diferente um do outro tem uma razão de ser e tem um código envolvido nisso, né? Assim como o plano oclusal, tudo se desenvolve, a erupção dos dentes tem um sistema, é uma coisa ordenada, é uma coisa pensar assim, que já é assim que tem que acontecer. Que a gente não pode fazer nada, porque tá tudo planejado pelo código genético. A gente pode atrapalhar, mas fazer melhor que a natureza, não. Então tem um protocolo, eu tenho aí, ó, forma e tamanho, ou seja, a calcificação dos dentes, e aí eles vão erupcionar. Quando eles erupcionam na posição que deve, ou seja, eu vou ter um alinhamento tridimensional. Quando esses dentes começam a encostar um no outro, subir, eu tenho a indução, e aí onde a ortodontia precisa prestar muita atenção, na questão da indução do posicionamento dos dentes e do alinhamento tridimensional dele, para não atrapalhar o que a natureza fez. Porque os dentes devem estar na zona neutra. Do contrário, se eu botar ele fora da posição que a língua ou a bochecha pode levá-los, esse dente ele vai sair daquela posição novamente. Então, ó, se o meu organismo não calcifica os dentes, forma e tamanho, né? Não haverá arco dentário, ou seja, não vai haver alinhamento tridimensional e não vai haver relação interoclusal. Então, primeiro eu preciso ter forma e tamanho. E aí a gente fica lembrando daquela tabelinha lá, né? Eu vou ter a erupção dos dentes pela calcificação, né? Mas aonde os dentes vão, o côndilo vai, porque as coisas o sistema estomatognático não pode ser separado. Vocês querem um exemplo disso? Quando se perde os dentes, o paciente desdentado. Com os anos, o que é que vai acontecer com a eminência articular? O que é que vai acontecer? Se vocês olharem uma tomografia de um paciente de idoso que usa prótese há 40 anos, como é que está essa eminência articular? Como? Caiu. Como é? A Tem uma tendência tendência a seria, ficar plano, né? Ficar plano. Vai de ficando novo. desgastada. vai ficando plano, por quê? Porque tudo que não se usa atrofia. Então, o que é que acontece? Se ela se desenvolveu na pujança da saúde, com 12 anos de idade, uma eminência articular, porque ali eu tenho as células se multiplicando e migrando assim, muito rápido, com a idade, lentamente, isso vai... O crânio de um desdentado parece muito... O crânio, que eu digo do ponto de vista do sistema estomatognático, parece muito com o de um bebê. E o que é que ele come? Papa e sopa, como o bebê que toma leite, ou seja, dieta líquida. Então, precisa ter uma dieta funcional, ou seja, precisa mastigar semissólidos, sólidos, para que se tenha a função estimulada
e que com a função estimulada eu possa cuscuz, uma carnezinha de charque que é mais duro, né, Paulinho? Que aí vai estimulando. Então, aonde os dentes vão, o côndilo vai, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, os dentes vão erupcionando. E como é que esses dentes vão calcificando? É isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro, eles apontam as pontas de cúspide, né, que eles chamam de tops. Depois, as cristas. E, por último, são os sulcos e fossa. Então, os dentes eles vão erupcionando. Aí tem um exemplo bem interessante, né? Então, pontas de cúspide. Olha, esse exemplo bem interessante são coroas cerâmicas, né? Onde você tem todo o contorno e depois vai calcificando para aproximação das vertentes até formar os sulcos e as fossas. E à medida que esses dentes vão se formando e vão erupcionando, eles vão erupcionar aí com 2/3 das suas raízes completas e ele vai terminando de formar a raiz e induzindo os contatos. Novamente, a natureza mostrando que tudo só funciona se houver uma necessidade implícita. Não, quantos pacientes vocês já viram com terceiro molar incluso, que parece uma bolinha, nem raiz tem? Por quê? Não tem necessidade, não tem função. Então, quando não tem função, às vezes, a maioria dos pacientes hoje, por incrível que pareça, tem pelo menos um terceiro molar ausente, quando não tem os 4. Por quê? Porque não existe mais a necessidade funcional, os alimentos são todos processados. E esse código genético, de alguma forma, vai passando de geração em geração. Olha lá, para lembrar, né, das distâncias, alguém lembra das aulas de enceramento, qual a distância da mesa oclusal no adulto, né, entre ponta de cúspide e ponta de cúspide? Qual é a largura dessa mesa oclusal média no adulto, vocês lembram? Essa distância média aqui entre as pontas de cúspide que forma a mesa oclusal é média de 5 milímetros, tá? No adulto, 5 milímetros. E aí formam-se as cristas, o alinhamento das cúspides e vertentes, e vai se desenvolvendo, então, o plano oclusal. Mas, na oclusão, existe uma quarta dimensão, como na vida, que é o tempo. Então, como que isso vai desenvolvendo essa relação de forma e função? Alguns autores diziam que essa flor de lis era para romper o saco pericoronário, mas hoje se sabe que essa flor de lis equivale às pontas dos dentes posteriores e que na natureza isso vai se desgastar na dentição decídua fisiologicamente, não é bruxismo, vai desgastar fisiologicamente para haver a evolução do sistema estomatognático e das formas da articulação, para que na dentição mista a gente vai evoluindo, como eu vou falar mais na frente, e construindo uma oclusão mutuamente protegida, desenvolvendo uma oclusão mutuamente protegida à medida que os dentes permanentes vão erupcionando. Então, essas abrasões, né, na dentição decida, elas são fisiológicas, tá? Então, a criança nasce com a mandíbula pequenininha e ela vai crescendo para baixo e para frente e vai preenchendo as suturas até haver uma maturação neuromuscular. Então, olha só como é interessante isso. A integração da posição da mandíbula com a oclusão dentária, ela se dá através de um circuito neuromuscular.
que inicia a conexão das estruturas que estão envolvidas, né, no ciclo mastigatório, com a erupção e a posição dos dentes de leite. Então, veja, à medida que os incisivos eles erupcionam, eu vou ter o desenvolvimento da dimensão vertical. E o côndilo vai começar a rotacionar e tocar na mesma posição que é o contato da incisal do inferior na palatina do superior. Essa abertura e fechamento na mesma posição, ela é a relação cêntrica. Então, eu vou relacionar sempre relação cêntrica às ATMs e dimensão vertical aos dentes. Isso ocorre em todas as classificações, né? Toda a relação maxilomandibular, seja classe 1, classe 2 ou classe 3, tá? Então, as cúspides, elas são realmente ferramentas complexas, porque elas... Aliás, a face oclusal do dente é uma ferramenta muito complexa, porque eu tenho os sucos principais, eles levam o alimento da superfície oclusal de um dente para o outro, e os sucos secundários, eles ajudam a triturar esse alimento, porque já que a digestão começa na boca, eu preciso triturar muito bem o alimento para que as outras fases da digestão possam cumprir sua missão. Quando eu não trituro bem o alimento, o meu estômago vai mudar o pH, ou seja, vai ficar mais ácido, e aí eu vou começar a ter problemas do tipo refluxo, gastrite, úlcera, e aí eu preciso que o dentista veja meu paciente para ajudar o tratamento. A mastigação tem que promover uma microtrituração do alimento. Agora imagina só o que acontece no lado de trabalho, quando morde a coxa da galinha, né, lá, e o lado do balanceio. Olha como separa. Mas eu vou chegar numa pergunta que o Paulo me fez na última aula, com relação ao deslocamento anterior de disco. Vou mostrar como é que acontece no slide aqui. Esse é um slide engraçado, que é para mostrar quando tem uma pedra no feijão, né? Como é que a língua faz para identificar. Se o paciente não tem dentes naturais, ou seja, não tem ligamento periodontal, são implantes, ele morde a pedra até quebrar o dente, né? Porque ele não tem propriocepção. Algumas coisas precisam ser vistas. Esse slide, Paulinho, vai me ajudar a te explicar. Tá lembrado a última pergunta que você fez sobre deslocamento de disco? Sim. Olha o que é que acontece. Eu vou te explicar aqui com esse vídeo. Uma coisa interessante de ver é a inclinação dos caninos, né? Eles não são inclinados assim à toa, né? É que ele precisa cortar o alimento e levar para dentro da boca. Então, tem uma função. E uma função de distribuição de força também. Então, na hora que eu vou fazer uma coroa, uma faceta, eu preciso entender como é na natureza também. Mas olha o que é que acontece quando eu pego um alimento para cortar no canino aqui, no lado de trabalho. O côndilo do lado de trabalho, ele apenas gira apoiado no teto da cavidade. Já no lado de balanceio, ele vai para baixo, para frente e para o meio. Tá vendo? Para baixo, para frente e para dentro. Quando ele sai do teto da cavidade, o meu disco fica solto aqui dentro. Solto, que eu digo, é sem pressão intraarticular, como acontece aqui. Se eu tenho interferência aqui no lado de balanceio, todo contato dental aciona algum músculo. Então, na hora que a minha cúspide do molar de balanceio toca,
um toque. Oi? Saiu minha conexão, não? Estão me ouvindo aí, gente? Eu ouço. Então, na hora que se eu tiver um contato oblíquo aqui, ou seja, um contato no ajuste de balanceio, esse contato vai acionar o músculo pterigoideu lateral superior, que é o músculo que coordena o movimento do disco junto com o côndilo. Só que o côndilo desapoiado no teto da cavidade, quando esse músculo é acionado, que ele puxa o disco para frente, quem segura o disco no lugar é o ligamento retrodiscal. Esse ligamento, ele não tem memória elástica, de tanto puxar ele desapoiado, ele esgaça. Isso acontece muito em paciente que faz parafunção e tem interferência oclusal. Esse disco começa a vir para anterior e para o meio e voltar, que é o chamado deslocamento com redução. Então, eu escuto um estalo quando abre e um estalo quando volta. Depois, quando desgasta esse ligamento, o disco vem e não volta mais, é o deslocamento sem redução, ou seja, sem voltar. Depois que esse disco sai do lugar, ele começa a perder nutrição, e na hora que ele começa a perder nutrição, ele fica sem vida, ele começa a fibrosar. Se o processo continua, ele pode calcificar. Na hora que ele fibrosa, o paciente já tem dificuldade de abrir a boca. Então, quando o paciente tiver limitação de abertura de boca, principalmente sem dor, é um sinal claro de que há algum problema de deslocamento de disco. E diagnóstico é exclusão e informação. Acontece em caso do disco calcificar. Quando descalcifica, o cara não abre a boca. Aí tem que ir para a cirurgia. Vocês entenderam isso aí, não? A lógica disso? Ou não? Sim. Agora, por isso que eu sou tão insistente em reconstruir o canino. Porque o componente vertical impede essa interferência oclusal. Não é para sair fazendo vampiro por aí afora, não, mas o canino no tamanho natural. Olha, aí a gente começa a tocar dente, e aí ele fala um pouco de parafunção, né? Quantas horas e tal, até que vocês entendam que o contato dentário fisiológico, ele acontece 30 segundos em uma semana. 30 segundos o dente toca um no outro por semana, ou seja, praticamente zero. Já numa parafunção, ele chega a tocar 126 mil segundos por semana. Por isso que acelera o processo. Mas o bruxismo, eu vejo ele como uma anormalidade, ou seja, foge da normalidade, do fisiológico. É como se você levasse um corte e quando a ferida está cicatrizando, você coçasse, ela abre de novo. Se você não fizer nada, vai evoluir para quê? Da mesma forma o dente, se você tem um bruxismo, tem uma parafunção, e você não faz nada para impedir, ou faz e simplesmente põe uma placa, que é uma muleta, que se o paciente não usar, você não vai ter feito nada. E se ele usar, vai ser mais um componente de estresse para ele. Se você põe uma placa nesse paciente, você vai tapar o sol com a peneira, você vai impedir o processo só se ele usar a placa. Mas se você conhece o equilíbrio postural e oclusal e você sabe como reposicionar esse paciente e impedir esse processo, aí sim eu acredito que você está reabilitando esse paciente. Porque na natureza não existe bruxismo, é adquirido.
Já os roedores, né, os crocodilos e roedores, eles têm articulações totalmente diferentes, né? Especialmente os roedores, é como se fosse um tubo, né? Ela faz o movimento de ir e vir, ir e vir. Não tem essa complexidade da articulação temporomandibular, né? Então, observe aí, olha, o crânio de quem tem dente para o crânio de quem não tem dente. Olha a forma de uma articulação desdentado, como é plano. Olha o que é que acontece quando há o desenvolvimento, o crescimento desse tubérculo para formar a eminência articular. O meu disco, que era plano no nascimento, ele começa a admitir uma forma côncava e depois chega a ser bicôncavo. Então, a semelhança entre um crânio de um bebê e o crânio de um paciente desdentado é muito grande, né? Um bebê, ele precisa desenvolver o seu sistema estomatognático a princípio para se comunicar e para sugar, ou seja, para se alimentar. Olha a forma da eminência articular. Ele precisa fazer o movimento de abertura e fechamento, mas ele precisa muito do movimento protusivo para sugar. Então, abertura, fechamento e protusivo. Também semelhante a um adulto, mas não com as mesmas necessidades. Então, olha como parece o crânio de um bebê com o crânio de um desdentado total. Então, o que é que acontece basicamente entre a dentição decídua, a dentição mista e a dentição adulta? Eu tenho o desenvolvimento, a erupção dos dentes anteriores, que vão definir minha dimensão vertical, e eu tenho o eixo de rotação, que é a ATM, que vai definir minha relação cêntrica. Se eu tenho dimensão vertical e não tenho dente posterior, eu crio um espaço para a erupção dos dentes posteriores. Com o surgimento dos caninos descidos, que é por volta dos 10, 11 anos, eu vou passar a ter desoclusão pelos caninos. Mas como o esmalte do dente de leite é feito para ser facetado como um processo fisiológico, vai havendo um desgaste do dente de leite para o surgimento da dentição mista, ou seja, do dente permanente. Então, o meu sistema estomatognático, minha relação maxilomandibular, que funcionava como uma classe 3, ou seja, o ponto de fulcro na ATM e o ponto de força lá nos dentes anteriores, inicialmente oclusão mutuamente protegida, a haste ela passa a ser uma função em grupo, então ela passa a ser classe 2, uma alavanca de classe 2. E com o tempo, com o desgaste, ele passa a tocar todos, ou seja, oclusão balanceada bilateral. Na oclusão balanceada bilateral, eu passo a ter uma alavanca de classe 1. Com o surgimento dos dentes permanentes, eu novamente evoluo para a desoclusão pelos dentes permanentes, na dentição mista, em função em grupo, ou seja, eu saio de uma classe 1 e volto a ser classe 2, alavanca de classe 2. E aí, com a erupção dos caninos e dos incisivos total, eu tenho, então, a desoclusão pelos dentes anteriores, e aí eu passo a ser novamente uma alavanca classe 3, que é como é no adulto. Então, eu saio da dentição decídua, eu passo por todas essas mudanças até chegar na minha dentição adulta. Nesse primeiro momento, na dentição de leite, os dentes são os protagonistas da mastigação. Num determinado momento, quando eu tenho uma alavanca de classe 1, ou seja, oclusão balanceada bilateral, quem passa a ser o protagonista da mastigação são as ATMs. E depois volta a ser os dentes de novo na dentição adulta. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Eu estava confuso.
Estão Eu tô entendendo? Muito bem. Então, nesse estado, as ATMs, elas são protagonistas dos movimentos mandibulares. Então, as ATMs, elas guiam, elas modelam a erupção dos dentes. Mas, quando eu tenho a erupção total dos dentes, os dentes voltam a ser os protagonistas para novamente desenvolver uma desoclusão. Isso aí, para quem não conhece, forma o arco de Guise, né? É um gigue-pua, é uma pua que é colocada para fazer o desgaste funcional de Patterson. Você vai ver isso em prótese total, tá? Como é que faz isso? Para desenvolver uma oclusão balanceada bilateral, ou seja, para em qualquer movimento, um lado segurar o outro, para a prótese não cair da boca. Mas, especificamente na dentição, na alimentação, com relação, por isso que eu falo que o equilíbrio postural oclusal, a gente não pode deixar de falar de nutrição, de atividade física, de sono e de fisioterapia, né? Na dentição, no início, a dieta é totalmente líquida. Só que não é o leitinho assim de caixa, não, tá? É o leite do peito da mãe, entendeu? É só o exemplo que ele usou aí, que eu acho que não foi muito feliz, o leitinho de caixa. Então, eu tenho uma dieta líquida, não só por ser de caixa, né? Mas é porque, para haver um perfeito desenvolvimento do sistema estomatognático, é importante para a criança sugar o peito. Então, tudo aquilo é fisiológico, a musculatura, o esforço que ele faz, tudo aquilo ali é instintivo, mas é fisiológico. Aquilo ali é a perfeição da natureza, né? Diferente do bico da mamadeira, né? Devia tirar a foto da Então, caixa e botar um peito, viu? Então, botar um peito, um peito sem É porque esse é o material que o doutor Aníbal me deu, então eu estou usando, mas vou fazer isso, Paulinho. Vou tirar a foto da caixa e vou botar um peito. Então, na dieta líquida, fisiologicamente, passará para uma dieta semissólida, né? Então, a mãe começa a incorporar alguns alimentos mais consistentes e até chegar a charque, né, Paulinho? O cuscuz com charque, né? Que é a dieta mais sólida. E essa forma oclusal, ela vai se calcificando e se desenvolvendo como um hieroglifo. Ele vai, o Shaw falou isso em 1924, né? Hieroglifos orgânicos. Então, ele vai, não à toa, desenvolvendo todos esses sulcos e arestas e cristas até formar a mesa oclusal. Então, olha só como é importante isso aqui. Os dentes calcificarão suas formas oclusais antes que as ATMs, músculos e ligamentos tomem formas adultas. Ou seja, primeiro calcificação, depois alinhamento tridimensional, depois indução para o contato oclusal. Quando tudo isso estiver cumprido, e a alimentação, ó, volta aqui para explicar para vocês. A alimentação evoluir até o sólido tem tudo a ver com o que a gente diz aqui, ó. Os músculos e ligamentos também funcionam de acordo com a necessidade. Eles só vão desenvolver, é a mesma coisa. Eu vivo lá sentado no sofá, só faço comer e não me movimento. Como é que meu músculo vai estar? Flácido. Para mastigar, tem que comer alimentos que ofereçam resistência, senão o músculo não desenvolve, certo?
Então, a dieta, a alimentação, também é uma fisioterapia natural para sustentar a onda, porque todo o corpo é sustentado por músculos. Base do pensamento da filosofia do equilíbrio postural e oclusal. Os músculos, o sistema neuromuscular, como o sustentáculo do corpo físico. Nada se sustenta, o corpo não se sustenta sem músculo. Mas o músculo precisa trabalhar. Então, olha só, eu na mastigação, eu vou desenvolvendo, o dente vai erupcionando até induzir a posição, mas olha como ele toca lá, ó. Olha como o videozinho mostra um toque. Esse toque de dentes posteriores, ele é parte da fisiologia, ou seja, eu evoluo, eu não tenho que ter nessa dentição mista uma oclusão balanceada bilateral. Eu vou evoluir de uma oclusão com desoclusão pelos dentes anteriores para função em grupo e depois para oclusão balanceada bilateral. Olha aí novamente. Forma e tamanho, ou seja, o dente calcifica. Depois ele sai na posição que ele tem que ter e se alinha tridimensionalmente para depois ter relação oclusal por indução. Para eu ter a formação do arco, que é o alinhamento tridimensional, eu tenho que usar minhas linhas de referência. Quem é que dá estabilidade? Então, eu tenho os músculos que participam como na abertura e fechamento, e eu tenho os músculos vizinhos que ajudam a posicionar e alinhar esse desenvolvimento. Então, para haver eficácia, para haver um equilíbrio nesse sistema estomatognático, eu vou ter que ter as articulações como fulcro, né, como ponto mais importante, relacionem sempre a relação cêntrica, o músculo, que é o componente de força, e eu vou ter que proteger os dentes e as articulações. Quem protege os dentes e as articulações depende. Na dentição permanente, quem protege o dente e a articulação é a guia dos caninos. Mas na dentição mista, em determinado momento, são as articulações temporomandibulares. Mas tem um fenômeno aí que é o ligamento periodontal, a articulação alvéolo-dentária. Então, ela também funciona como um sistema de proteção, uma vez que avisa, ó, isso aqui é duro demais, isso aqui pode quebrar o dente, entendeu? Então, tem um aviso imediato por conta da propriocepção. Tá? Os dentes temporários, eles têm uma forma, e principalmente o segundo molar descido, ele tem uma importância muito grande. Vocês viram que ele só cai lá entre os 11 e os 12 anos. E o que é que ele fica fazendo ali tanto tempo? Ele garante que a dimensão vertical vai ser mantida até a maturação do sistema estomatognático. Ao contrário do que se pensa, essa serra do dente não é para romper o saco pericoronário, mas sim como ponta de cúspide, né? Isso aí vai ser tudo desgastado fisiologicamente. Os dentes anteriores temporários, eles são importantes para ajudar a desenvolver a oclusão fisiológica, né? E dentro da filosofia, você precisa entender que, primeiro, do mesmo jeito que a natureza, essa filosofia dato, ela começa reabilitando os anteriores inferiores, depois os anteriores superiores, posteriores inferiores, desenvolvendo o plano oclusal, e, por último, posteriores superiores. Daí eu vou ter estabilidade oclusal,
guia dos caninos, dimensão vertical de oclusão e relação cêntrica. Então, ó, estabilidade oclusal, guia dos caninos, dimensão vertical e relação cêntrica. Os primeiros dentes que aparecem são os incisivos inferiores. À medida que eles vão, quando eles surgem, eles têm 2/3 normalmente sua raiz formada, e aí vai, à medida que eles caem, os alvéolos vão embora também. Mas olha, a flor de lis equivale à cúspide aguda dos dentes posteriores. Olha o que é que acontece, essa faceta adaptativa é fisiológica, é estímulo para a erupção do dente permanente. Então surgem os incisivos, né, inferiores. E aí, com o surgimento, com a erupção dos dentes, aí com entre 7 anos, né, completada a erupção dos dentes anteriores, eu vou formar a dimensão vertical, mas eu vou formar um tripoidismo entre incisivos e articulações, eu vou formar um triângulo. Olha o que acontece, ó. Oclusão primitiva, eu vou ter os incisivos dando a dimensão vertical e vou ter a articulação como estabilizador, dando a relação cêntrica. E ele faz uma analogia com o jogo de sinuca. Quando você acerta lá, ó, olha o que é que acontece. Ó. O côndilo faz seu movimento de rotação num ponto estabilizador, ou seja, no mesmo ponto. Abre e fecha na mesma posição. Esse aqui é um tipo de alavanca classe 3, tá? Surgem os incisivos superiores. Novamente a evolução da dentição de leite para a dentição mista e da dentição mista para a dentição adulta. E aí, olha, quando acontece isso, eu tenho os incisivos mantendo o espaço para a erupção dos dentes e formar essa oclusão em relação cêntrica, que é uma alavanca de classe 3, que por conta da RC nas articulações eu tenho a reprodutibilidade dos movimentos, mas os incisivos garantem a dimensão vertical. Surgem os incisivos superiores e aí sim eu concluo a minha dimensão vertical. Vocês lembram, eu acho que eu dei aula para vocês já mostrando o gráfico de Posselt. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Forma-se um triângulo perfeito entre os incisivos e o centro das articulações. Ou seja, eu tenho um alinhamento do arco, um alinhamento tridimensional do arco, e, portanto, como são equidistantes, eu tenho estabilidade. O diagrama de Posselt, ele mostra todos os movimentos, né? Então, abertura, fechamento, protusão máxima, abertura máxima. Então, eu tenho agora um padrão vertical, ou seja, eu tenho a dimensão vertical. Qual é a importância? Ocluir através da dimensão vertical e desocluir quando surgem os caninos. Depois desocluir nos posteriores quando passa para a função em grupo. Olha lá novamente, para vocês entenderem como funciona. Só que tudo isso, depois que erupciona toda a dentição decídua, começam as facetas de desgaste e começa a haver o processo evolutivo de destruição da dentição de leite, uma destruição fisiológica e surgimento da dentição permanente. RC,
Então, esse triângulo que forma entre os côndilos a ordem do dato, posso sim. Vou voltar lá. Assim como na natureza, Andréa, assim como na natureza, eu vou começar reabilitando anteriores e inferiores, depois anteriores e superiores, aí eu defino a dimensão vertical, plano oclusal, e por último, dentes posteriores e superiores. Então eu começo setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. O que é que significa isso? Eu vou ter estabilidade oclusal e axialidade, eu vou ter desoclusão, eu vou ter dimensão vertical e lá na articulação eu vou ter relação cêntrica. Entendeu ou não? Eu fiquei com dúvida, Fábio. Primeiro você faz o. Você reabilita anterior superior, depois anterior Não, anterior inferior. ou inferior. A maioria dos reabilitadores começa pelos dentes anteriores superiores por conta da estética. Você pode até vender o tratamento dessa forma com os mockups e o paciente entender o benefício. Mas na hora de reabilitar, você precisa fazer primeiro os anteriores e inferiores, depois, quando eu faço os anteriores superiores, da mesma forma que a natureza fez, olha, os incisivos inferiores, eles erupcionam primeiro e depois os incisivos superiores. É copiando a natureza. Depois eu faço o plano oclusal, e aí quando eu direciono meu plano oclusal, de acordo com a filosofia do equilíbrio postural e oclusal, eu vou direcionar ele para a primeira vértebra, e depois eu vou fazer os posteriores superiores, porque aí eu mantenho minha dimensão vertical e dou estabilidade nos pontos de contato. Essa é a lógica. Entendeu agora, Marcelo? Entendi. Então, eu preciso entender como funciona essa eficácia e ineficácia das alavancas, mas entenda agora com esse desenho. Eu tenho aqui uma alavanca classe 3, é assim, incisivos, articulação, eu pego o alimento, então tudo começa com a alavanca classe 3. Depois eu passo, com o desgaste dos dentes, a ser uma alavanca classe 2, onde eu tenho função em grupo. E depois eu passo a ter toque em todos os dentes, que é a oclusão balançada bilateral, eu passo a ter uma oclusão de classe 1. Com o surgimento da dentição mista, os dentes permanentes posteriores vão erupcionando e vão desocluindo, e aí eu volto a ter uma alavanca classe 2. E aí depois, quando eu tenho a erupção completa, eu volto a ter uma alavanca classe 3 na dentição permanente. Então precisa entender como é delicado. Se eu boto a mão do homem nesse momento, eu poderei estragar tudo. Essa é a relação cêntrica primitiva na dentição decídua. Nessa primeira dentição, eu volto a dizer, eu preciso ter calcificação, forma e tamanho, os dentes erupcionam, se alinham tridimensionalmente, depois eles passam a se tocar, eles são induzidos a se tocar, porque eu liberei espaço para que eles... Liberei espaço e a necessidade mastigatória faz com que eles se toquem, aí eu vou ter uma relação maxilomandibular. Com isso, eu vou desenvolver uma oclusão de relação cêntrica, ou seja, os meus dentes vão abrir e fechar na mesma posição, sem contato deflectivo, na dimensão correta, em relação cêntrica.
Os incisivos determinam a dimensão vertical e as articulações determinam a relação cêntrica. O espaço que fica vai guiar a erupção dos molares. Vai guiar a erupção dos molares descidos. Então, o meu disco, que era plano, com o desenvolvimento do tubérculo, ele só se completa aos 12 anos, ele vai se tornando côncavo e depois vai se tornando bicôncavo. É importante entender que na articulação temporomandibular, eu tenho o compartimento superior, que é o disco em relação ao temporal, onde eu vou ter movimento de rotação, tá? E eu tenho o compartimento inferior, ou suprameniscal, que é o disco em relação ao côndilo, onde eu vou ter rotação e translação. Importante entender isso. Na oclusão orgânica, eu preciso ter axialidade, ou seja, a força no longo eixo do dente, estabilidade, ou seja, abrir e fechar na mesma posição, sem interferência oclusal. Mas os dentes anteriores não têm axialidade. Por quê? Porque a relação deles não permite. Quem tem maior axialidade na boca, na dentição permanente, são os pré-molares. E na dentição decídua são os molares decíduos. Então, a gente precisa entender que o segundo molar decíduo é o último dente a reabsorver e é o que tem a raiz mais volumosa e mais afastada para suportar impacto. Porque ele só vai cair quando ele garantir que a dimensão vertical foi mantida. Dúvida, gente? Dúvidas? Não, acho que não. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu só fiquei eu só fiquei um pouquinho ainda, eu preciso estudar um pouquinho ainda, assim, parar para refletir sobre essa parte da ordem dato, né? Porque eu achei que ficou muito bom naquele esqueminha que você mostrou na imagem. Mas não te preocupa, Marcelo, porque eu vou fazer uma cartilhazinha para mostrar para vocês, imprimir. Eu tenho um PDF dela, mas é que isso aí deve chegar até vocês um pouquinho mais na frente, entendeu? Entendi. Porque essa questão da oclusão na dentição permanente e na reabilitação oral, ela ainda não está no momento, eu quero que vocês se aprofundem. Como a Andrea disse na última aula, né, eu só estudei embriologia na faculdade, né, André? E agora eu vejo embriologia de novo, mas como é que você vai entender o equilíbrio postural oclusal se você não entender as fases de desenvolvimento e as origens embrionárias, por exemplo, que embasam a filosofia, sabe? Precisa entender de onde vem, como se desenvolve, por que a gente reabilita primeiro, começa fazendo os incisivos inferiores e depois os superiores, depois o plano oclusal, para depois fechar a oclusão, seguindo essa filosofia dato aí, é única e exclusivamente porque na natureza é assim. Mas se eu não voltar para explicar, eu não quero que vocês aceitem tudo que eu digo. Eu quero mostrar para vocês como a coisa é, entendeu? Então a gente vai continuar na próxima aula falando sobre agora como que se dá esse engrenamento e como que se dá esse desenvolvimento da morfologia oclusal e como que eu consigo máxima eficiência mastigatória nos meus pacientes. Como é esse mecanismo?
Como é o mecanismo da interferência oclusal? Como que o cérebro entende isso? E como que o paciente entra nessa parafunção aí dita, essa parafunção, o bruxismo, o apertamento. Entendeu? Então, por exemplo, na dentição mista ou na dentição decídua, principalmente na dentição mista, essa faceta de desgaste, ela acontece por contatos excêntricos. Se um menino apertar os dentes, não é fisiológico, não. É fisiológico tocar e ranger os dentes. Não é verme, não, viu, gente? Antigamente dizia que o menino, quando rangia os dentes, era verme. É um estímulo para a erupção dos dentes permanentes. É assim que funciona. É um estímulo para o desenvolvimento das articulações temporomandibulares. É tudo fisiológico, está tudo na natureza. Então, nós vamos continuar com o tema de oclusão na próxima, de tal maneira que quando a gente voltar, se Deus quiser, no final de maio, a gente tenha aí um diálogo muito mais rico, porque nós vamos falar a mesma língua, certo? Eu acho que vocês vão voltar muito, muito mais afinados comigo do que vocês estão hoje. Entendeu? Dúvidas? Oi. Não, eu tenho dúvida não. Para mim tá ok. Se Deus quiser, André, final de maio. Semana que vem não vai ser, né? Mas, se Deus quiser, no final de maio a gente volta. Então, se vocês não têm dúvida, eu queria vê-los na próxima quarta, às 16 horas.